Vou esconder atrás de você, que você é grande. Tá funcionando. Ué, não tá indo. E aí, o que eu faço? Aumenta, só deixa grande. Não é possível. Aqui, tá? Deixa eu ver. Um monte de apresentação dela, Não, não tá funcionando, não tá funcionando. Você que faz o quê? Não sei o que eu faço. O que eu faço? Só passa esse aqui, eu corto aí, pode deixar pra gente. Não, tá tudo, pode deixar. Eu posso ir só clicando aqui assim, ó, por exemplo. Pode ser, pode ser, Tá bom, gente. Então, gente, boa noite. Meu nome é Vitor Leonardo. Eu sou do curso de Educação Física, o Léo, faço Ciências Sociais. E a gente escolheu o tema, os aspectos da educação dos surdos e as primeiras instituições do mundo. Foi escolhido, né? O professor indicou pra gente que somos alunos faltosos. Não tem problema. Então, pode ser que vocês estranhem, porque ao longo da nossa aula, como a gente vai discorrer sobre o trabalho, pode ser que vocês se identifiquem com os temas já apresentados. Mas é porque justamente quando a gente está falando de educação, a gente vai passar por alguns períodos históricos e tem alguns personagens bastante importantes. Passa para mim, por favor. Pode passar para mim. Então, a metodologia que a gente usou no nosso trabalho foi busca através da plataforma Cielo, do acadêmico, onde realizamos uma coleta. Foram selecionados 2 artigos no campo de ciências humanas, uma voltada para a complexidade e o impacto da educação do surdo na humanidade, e o outro produzido de profissionais de saúde que levaram em consideração na sua produção a síntese, a inclusão de artigos de relevância acadêmica. Nossos objetivos geral era entender um pouco mais sobre a educação dos surdos ao longo dos períodos históricos e, de forma mais específica, nós queríamos entender como que as instituições e também as escolas influenciaram durante esses períodos. E a gente começa na antiguidade. A antiguidade era marcada por uma grande divergência, entre como o surdo era visto, porque em determinados períodos o surdo vai ser visto como um ser inferior, muito inferior à sociedade, e em determinado momento ele vai ser visto como um ser semi-divino. O próprio filósofo Aristóteles, ele diz que o surdo, por não possuir uma linguagem oral, ele era um ser impossível de racionalizar. E, em contrapartida, Sócrates vai dizer que era aceitável que o surdo pudesse comunicar através de gestos. E na Idade Média, trazer mais elementos, na antiguidade acontece, o Vitor falou sobre como se vê o surdo na antiguidade, principalmente entre os egípcios, eles eram vistos como semideuses. É interessante pensar que mesmo eles ocupando essa posição de semideuses, eles ainda estavam à margem da sociedade, à margem dos ouvintes. Na grande maioria das vezes eram dotados como doentes mentais, e seres que não mereciam convívio com os demais. E na Idade Média a gente tem a atuação da Igreja Católica, onde ela vai dizer que o surdo não possui uma alma imortal, porque ele não seria capaz de professar sacramentos, e sacramentos nada mais seria do que confissão dos pecados. Então, conforme o surdo não poderia oralizar, ele não poderia possuir uma alma imortal, e nesse período que começa a tentativa de querer oralizar os surdos, por achar que a linguagem era fundamental naquela época. É interessante pensar como o Renascimento ele modifica um pouco essa estrutura. Era uma estrutura ainda muito religiosa e passa a tornar uma estrutura com muito mais atenção ao surdo e no processo de educação dele. Mas se a gente for parar para pensar, e até nos próprios anos que são subsequentes à Idade Média, a gente vai ver que os pioneiros na questão da educação dos surdos, eles são ou dissidentes da igreja, ou são personagens grandes da igreja, como padres e abades. E em 700 anos depois de Cristo, a gente tem a interação do arcebispo John Beverly, que foi considerado o primeiro educador de surdos,
onde ele foi o primeiro com o surdo fazer o surdo oralizar. Na época foi considerado um milagre pela igreja, o fato de ele conseguir fazer com que o surdo oralizasse. E começa nessa perspectiva a Idade Moderna, né? E na Idade Moderna a gente tem uma divisão, porque nessa época a designação não era apenas surdo, mas era surdo-mudo. Aí nesse processo começa a diferenciação entre surdez e mudez e é usada a designação surdo para poder se referir à pessoa que não conseguia oralizar na época. Em 1555 a gente tem um grande padre que foi responsável pela criação da primeira escola de educação em Madrid, que é o padre Ponce de León, e foi a partir dele que começou o processo de educação de surdos. Mas cabe ressaltar que essa educação aqui ainda era uma educação individualizada e quem tinha acesso a essa educação era mais a elite, justamente mais para o público religioso e para as pessoas que tinham maior poder aquisitivo na época. Alguma coisa ou Eu acho que é exatamente isso, né? E pensar que nos 2 próximos séculos ali, mais ou menos, depois de Ponce de León, o que foi produzido em relação aos surdos ainda tinha uma lógica muito individualizante, né? E não eram feitas muitas construções coletivas em relação a métodos, né, de educação para os surdos. Exatamente. E essa questão da oralização ela começa mais evidente a partir do século XVI. E em 1750, como teve um grupo aqui que apresentou, a gente teve Lepé como um grande personagem, que foi Lepé, ele através das suas vivências nas ruas com os surdos, ele conseguiu desenvolver um método de sinalização através de signos. E em 1775, em alguns artigos, e em outro em 1799, fala sobre a fundação do primeiro Instituto de Surdos de Paris, que foi fundado por Lepé. Interessante pensar que contemporaneamente a Lepé existiam uma série de outros pedagogos que também estavam produzindo ciência acerca dos surdos, né? E um deles, inclusive a gente vai passar pelas fotos ali, né, é o Pereira, em Portugal, e o Heinck, eu não sei se é parente da Ciência, né? O Heinck, que também produzia e que foi um dos fundadores da metodologia oralista, né? Enquanto o Lepé introduz a metodologia de pesquisa gestual, né, o Heinck introduz a metodologia de pesquisa oralista. E no primeiro e segundo congresso, né, essas discussões ficam mais acaloradas e tomam as decisões em relação a como que o sistema de educação para surdos iria se desenvolver. Então, como o Léo falou, esse segundo congresso de Milão acontece em 1880. A gente não vai destrinchar muito aqui, porque até tem um próximo grupo que vai falar acerca do tema. Mas, em tese, esse congresso ele definiu algumas deliberações, onde os surdos eles tinham que oralizar, foi oficializado isso, que eles tinham que falar na sua própria língua, ou seja, se eles eram brasileiros tinham que falar português, se eram americanos tinham que falar inglês, e a língua dos surdos, a língua de sinais, ela foi inferiorizada nesse congresso. Como o primeiro grupo apresentou sobre a questão do estoco, e a gente fala sobre ele no final dessa apresentação do trabalho, é interessante pensar que durante todo esse período a linguagem oral era a linguagem a ser pensada, né? E aí nós, ouvintes, né, pensamos conforme a linguagem oral, que a gente aprende desde quando a gente nasce praticamente, né? E os surdos não tinham uma linguagem representativa. Essa linguagem representativa, como o Lepé vai estudar nas ruas de Paris, ela é condicionante aos surdos que viviam marginalizados, viviam em coletivo, né? Então a gente percebeu com a leitura dos artigos que a gente pontuou o quanto é importante e foi fundamentado a partir do método gestual, né, o desenvolvimento de uma cultura daquilo que hoje, né, através de muito desenvolvimento, se chama de comunidades surdas. Então, paralelo a esse congresso, em 1880, a gente tem a fundação do Galedor, como o próprio grupo apresentou aqui mais cedo. Ele vai fundar a primeira associação de surdos dos Estados Unidos, e
E essa associação ela vai brigar pelos direitos dos surdos e pela questão deles terem esse direito de poder falar na sua língua, de poder se comunicar. Juntamente, a gente tem... É interessante pensar que o método gestualista, ele perde no segundo congresso, né, de Milão, né, por conta de maracutaias políticas, como sempre existiu no mundo da política. O congresso gestualista, ele perde poder, né, pelos pensadores oralistas, e acaba que pelo prestígio do congresso é institucionalizado com que o surdo tivesse que aprender a se comunicar pela oralidade. Com o desenvolvimento dessa questão, os estudos percebeu-se, né, que esse método adotado, né, não era tão eficaz assim. Aí surge a figura do William Stockhausen, né, com o artigo produzido, que é o novo Então, em 1960, tem a produção desse artigo. A gente não vai tentar falar ele bem possível, mas a tradução dele seria: a estrutura da linguagem de sinais, um esboço do sistema de comunicação visual dos surdos americanos. Então, foi a partir desse artigo de Stockhausen que começa essa percepção de que os surdos têm esse direito de poder se comunicar através da sua própria língua, que é a língua de sinais. Passa mais um. Então, esse é o padre Benedito Pedro Ponce de Leão. Aqui é uma estátua na escola em Madrid, onde foi construída a escola que ele fundou. Passa aqui, por favor, de novo. Aqui a gente tem mais de Lepê, como o próprio grupo já apresentou aqui uma vez, que fundou o Instituto Nacional de Surdos Mudos, que hoje é conhecido como Instituto de Surdos em Paris. Passa aqui, por favor, mais um slide. E esse aqui é o Samuel Heineken, como o próprio Léo já falou, que veio posteriormente a Lepê e era um filósofo que defendia a oralização dos surdos. A última imagem é do Galedeu, essa daí é a próxima. É do Galedeu, acho que é esse daí mesmo. Ele é influenciado por um dos sucessores do Lepê, né? Ele cria a primeira associação de surdos dos Estados Unidos, que é o que vai se desenvolver depois de 100 anos do trabalho do carinha, que eu esqueci o nome dele. Então, essa foi a nossa apresentação, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Perguntas? Eu queria saber, você falou sobre que os egípcios diziam que os surdos eram como semideuses, foi isso mesmo que eu vi? Seriam seres semidivinos, na verdade, que o próprio artigo ele vai dizer isso. Que ao longo desse processo, tanto grego quanto egípcio, a gente tem essa distinção. Uma hora ele é considerado como ser semidivino, outra hora ele é considerado como ser desprovido de intelectualidade. Um dos artigos que a gente leu dizia que, exatamente pelo fato de eles ficarem bastante quietos, né, e não terem tanta interação social, eles eram vistos como ligação com os deuses, né, porque eles tinham uma vivência diferente dos ouvintes. E é até interessante que em alguns casos eles eram intercessores, né, entre a população da época e os seres divinos. Coisa boa. Gostei. Flora, eu também gostei, né? Mas todo mundo me adorando. Muito interessante, brincadeira, gente. Muito bom, parabéns pelo trabalho, pela pesquisa de vocês, que vocês trouxeram essa história, né, para a gente ver os acontecimentos, isso realmente é fato. A questão do oralismo, a proibição, a língua de sinais, a defesa da comunidade surda e a valorização da língua de sinais chegando até hoje. Então, a gente viu, né, havia uma guerra ali entre aqueles que defendiam a língua de sinais e o oralismo. E isso existe até hoje. Hoje nós temos ainda grupos que defendem o oralismo e grupos que defendem a língua de sinais, implante coclear. Então, isso ainda acontece. Então, as pessoas estão falando sempre isso, mas nós pertencemos a uma comunidade surda, a um grupo surdo, devemos viver unidos, não separados. Porque às vezes o surdo oralizado, ele não quer aprender a língua de sinais, então cada um tem o direito de escolher o que ele deseja. Mas nós precisamos respeitar e estar juntos lutando pelos nossos direitos. Então essa interação é importante, é a informação para que a gente realmente promova de fato uma inclusão
até entre os surdos e quebre os paradigmas que vêm lá do passado e continuam até hoje. Isso aí, muito bem, parabéns. O que eu acho curioso é, né, os surdos precisam ser encarados como um grupo minoritário, né, um grupo social minoritário, como a gente chama nas redes sociais, assim como as mulheres, assim como os negros e assim como outros grupos minoritários que foram perseguidos, né, execrados, esterilizados durante muito tempo. Né, e pelo que a gente percebe, vocês já falaram também, né, a linguagem de escola facilita com que a comunidade seja fortalecida através da sua própria cultura. Né, isso é muito interessante. Inclusive, pensando um outro parâmetro, né, trazendo um outro parâmetro para pensar, hoje é dia 2 de dezembro, hoje é dia nacional do samba, né, que é uma outra comunidade que foi perseguida durante muito tempo, né, e que criou a sua própria forma de manifestar culturalmente a sua tradição, a sua cultura. É verdade, é importante esse fortalecimento, né, das minorias. Então a gente vê que a gente tem várias minorias mesmo, a gente tem que estar sempre lutando pelos nossos direitos. E é um trabalho constante, né? A sociedade realmente precisa entender isso para que haja de fato inclusão e valorização